empreendedorismo legal hoje está romântico, está no clima do amor. Escuto músicas de casamento. Por quê? Porque vamos falar sobre regime matrimonial. Mas Mari, o que regime matrimonial tem a ver com empreendedorismo? Tem muito a ver. Quer saber por quê? Então vem comigo que eu vou te contar. Olá, empreendedores! Bem-vindos a mais um Empreendedorismo Legal. Eu sou Mariana de Toledo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como um regime matrimonial pode ser decisivo para saber se você pode ou não ser sócia ou sócio da sua esposa ou do seu marido. O Código Civil determina que em alguns tipos de regimes matrimoniais, a mulher e o marido não poderão ser sócios. Eles não poderão constituir uma empresa juntos. Mas antes de falar isso para vocês, eu queria que vocês entendessem um pouco melhor os regimes matrimoniais existentes hoje no nosso direito. Nós temos 5 regimes matrimoniais. Vamos começar pelo mais comum, que é o regime de comunhão parcial de bens. Quem casa e não escolhe o regime matrimonial através de um pacto antinupcial, de algum tipo de contrato registrado em cartório, está diretamente vinculado ao regime de comunhão parcial de bens. O que esse regime determina? Que as pessoas casadas em regime de comunhão parcial de bens, elas comunicam, ou seja, passa a ser do casal, os bens adquiridos onerosamente após a constância do casamento. O que significa adquiridos onerosamente na constância do casamento? Que você de fato pagou por aquele bem. Então você não recebeu esse bem em doação, você não recebeu esse bem por herança, porque bens recebidos em doação ou herança, eles não são onerosos, eles são gratuitos. Então, tudo que é recebido onerosamente na constância do casamento comunica, passa a ser do casal e não só da mulher ou do marido, ok? Então, tudo que foi adquirido depois, onerosamente, é dos dois. O que era antes não comunica. Então vamos supor que eu tinha um carro e casei e esse carro eu comprei antes de casar. Então esse carro é só meu, ele não entra na divisão. Mas vamos supor que depois de casada, eu e meu marido compramos um apartamento. Então esse apartamento, independente de estar só no meu nome ou só no nome dele, é dos dois. Próximo regime de bens. Regime da separação total de bens. O que é meu, o que é seu é seu. É isso aí. As pessoas podem se casar, mas o que compra e tá no nome daquela pessoa é só dela. Então, naquele mesmo exemplo, eu comprei um carro antes do casamento. O carro é só meu. Eu comprei um apartamento após o casamento. O apartamento continua sendo só meu, independente de eu ter casado. Porque esse regime separa tudo. Ok? Entenderam? E existe o regime da separação obrigatória, porque você pode escolher ter a separação de bens ou você pode ser obrigado pela lei a ter separação de bens. Como assim eu posso ser obrigada a ter o regime de separação de bens? Sim, o legislador entendeu que ele deveria se intrometer na vida privada das pessoas e determinar que algumas pessoas, por segurança, não poderiam ter a comunicação dos seus bens, ou seja, não poderiam escolher livremente o regime de bens que ela quiser. Então, pessoas acima de 70 anos ou qualquer pessoa que precise de autorização para casar, ou seja, os menores de idade também, tem obrigatoriamente que casar pelo regime de separação legal de bens, ok? Entenderam a diferença de separação convencional de bens, que é aquela que eu escolho, e a separação legal, que é aquela que a lei me obriga a ter aquele determinado regime de bens. O outro regime de bens que nós temos é o da comunhão universal. Enquanto na separação é o que é meu é seu, na comunhão universal é tudo de nós dois, amor, forever, tudo nosso. Então, nesse regime, comunicam todos os bens, independente de terem sido adquiridos onerosamente ou não, e comunicam também os bens adquiridos antes do casamento. Então, naquele exemplo que eu estava trabalhando, lembra aquele carro que eu tinha comprado antes do casamento? Se eu escolher o regime de comunhão universal de bens, aquele carro, ele vai ser meu e do meu marido, independente de eu ter adquirido ele antes do casamento ou depois do casamento. Porque nesse regime é tudo
de todo mundo, é tudo do casal. Por fim, o regime de bens que eu sinceramente acho o regime de bens mais inútil do mundo, que eu nunca vi alguém usar, que é o regime de participação final nos aquestos. O nome já é esquisito, eu nunca vi aplicabilidade prática nele. Olha que eu já trabalhei em vara de família e eu nunca vi alguém casado no regime de participação final nos aquestos, que é um regime de bens muito semelhante ao da comunhão parcial, vai comunicar os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, mas os cônjuges, eles têm uma maior flexibilidade em relação às responsabilidades e administração dos bens. Do tipo, eles podem estabelecer, por mais que eu tenha comprado um carro na constância do casamento, esse carro é só meu. Mas, gente, na prática, esse regime é inutilizado. Eu realmente nunca vi alguém usar. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém casado no regime de participação final nos aquestos. Beleza? Então, explicados os regimes de bens existentes, os regimes matrimoniais existentes no nosso ordenamento jurídico, o que esses regimes têm a ver com sociedade, tem a ver com a empresa, tem a ver com o empreendedorismo? Porque se você for casado no regime de comunhão universal de bens ou no regime de separação legal de bens, você não pode ser sócio da sua esposa ou do seu marido. Então, se você estiver pensando em ter uma sociedade com a sua esposa ou com o seu marido, você já tem que pensar nisso. Porque se o seu regime de bens for um desses dois que eu mencionei, você não pode ser sócio da sua esposa ou do seu marido. E se você ainda namora e vai casar, e vocês têm um negócio juntos, não escolham o regime da comunhão universal de bens, porque vocês não vão poder ter um negócio junto. Agora, o regime da separação legal já é mais complicado, porque é uma imposição legal. Então, se você tem essa imposição legal, você realmente não pode ser sócio ou sócia do seu marido ou da sua esposa. Então, tá vendo, gente? Como muitas coisas interferem no empreendedorismo, até a forma como você quer se casar pode influenciar diretamente em você poder ter uma sociedade ou não com a sua esposa ou com o seu esposo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like pra mim, não deixa de se inscrever no canal, que é muito importante. Toda segunda e quinta tem conteúdo novo aqui pra vocês, pra que a gente possa sempre empreender com muita segurança jurídica. Um beijo pra você, não deixa de compartilhar com seus amigos que estão querendo casar, com seus amigos que têm sociedade com mulher ou marido. Um beijo! E até o próximo Empreendedorismo Legal. Tchau!